UFB de São Paulo. Fica registrado o convite a todos e todas para que possam comparecer. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Primeiro, agradecer, Padre João, mais uma vez, pela possibilidade de termos esse momento de discussão, que já aqui, pelo final, já denota como ainda deveria ter muito e muito mais tempo para ampliar a discussão. Até mesmo em face de que, como reitero aqui, muitas das pessoas não pegaram o início e a contextualização daquilo que foi falado, aí, efetivamente, vieram essas distorções. Só queria dizer, até para complementando nas falas que foram mencionadas, eu sou membro do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, ligado à SDAG, sou agnóstico, e aí me senti também, tenho, sim, um profundo conhecimento e atuação há mais de quase 3 décadas na temática ligada à diversidade religiosa, combate à intolerância e defesa da laicidade, e vejo, sim, com imensa preocupação, existe, sim, segmentos de determinadas áreas do cristianismo, segmentos mercadológicos, interesses outros tantos, que são, sim, os promotores de violências e de desrespeito ao direito dos outros. Então, um Estado laico não pode nem deve trazer para si conceitos e percepções religiosas de grupos. Como eu disse no início, são só pelo censo mais de 150 religiões no Brasil. Todos, e os diversos textos sagrados que eu mencionei, que sequer muito poucos daqui conhecem, efetivamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, um deputado fazendo pregação na Câmara Federal, dizendo que a Bíblia é mais importante do que a Constituição, então o Alcorão deve ser mais importante que a Constituição, o Kitab Actas deve ser mais importante que o Guiorap deve ser, o Kojik deve ser, o Mahabharata deve ser, o Bhagavad Gita deve ser, o Avesta deve ser, então, porque todos esses têm representantes, pessoas no Brasil. Então, isso é uma distorção imensa. Segundo ponto, o pensamento e a perspectiva religiosa, e as religiões, enquanto parte da sociedade e todo o conjunto, não são mais importantes que todas as outras expressões de conhecimento, de visão de mundo que existem no meio da sociedade. De maneira, não pode haver uma prevalência, nós vivemos uma teocracia. E teocracia fundamentalista, nós já estamos... O Irã é um exemplo do terrível do que vivenciamos. Terceiro aspecto, falou-se aí na questão da perseguição. Só para encerrando, professor, mas eu queria só comentar, deixar isso até para reflexão e discussão posterior. Ensino religioso, falou-se aqui, meu Deus, o que existe nas escolas é terrível. A pregar pastores fazendo missa e etc, etc, etc. Então, isso é terrível. A implementação do ensino religioso, aí se eu falo de propriedade, por atuar do ensino religioso enquanto pública, jamais foi plenamente integrada. O que existe termina sendo uma implementação ou pregações ou segmentos do cristianismo impondo sua visão. Se o indivíduo é de matriz africana, o aluno é de matriz africana, se o aluno é de outra religião, ele, coitado, ele é discriminado, você tem professor fazendo leitura de religiões, etc, etc, etc. Então, esses são aspectos que estão muito distantes do que está se colocando aqui, que não são os cristãos que são perseguidos. Por último, a questão da liberdade religiosa. Nos últimos 3, 4 anos, tem-se avançado aqui no Brasil uma perspectiva de defesa da liberdade religiosa às avessas. Eu acho que projetos do tipo obrigatoriedade de garantia da conversão de indígenas, isso é liberdade religiosa? Então, eu pergunto, é liberdade religiosa? Então, qual é crime hediondo, livrar de crime hediondo pastores e segmentos cristãos, que é direcionado para isso. Por quê? Para que não possam, efetivamente, atacar quem quer que seja, inclusive as religiões afro-brasileiras. O famigerado escola sem partido, que, se implementado, vai impedir, inclusive, 2 legislações, que é a legislação específica da história afro-ameríndia de ser implementada, porque abre-se espaço para se negar que aquilo é pregação, está tentando converter as crianças a Umbanda ou Candomblé. Então, sinceramente, faça-me um favor, ainda há uma necessidade, sim, de uma reflexão. Liberdade religiosa não significa impor criacionismo nas escolas. Então, vamos botar só o criacionismo cristão? E o criacionismo do Kojik? Pois é, então nenhum, mas os projetos que tramitam aqui, aí são centenas deles,
monte de projetos, tem sim, todos eles, um foco de interpretações religiosas de determinados grupos para impor conceitos e visões religiosas ao conjunto da sociedade através de lei. Então, vai se falar sobre isso, não? E essa predominância, sim, de grupos cristãos, que não falam em nome de um cristianismo. Reitero isso. E não, por quê? Diversas igrejas, as igrejas históricas, não comungam dessas visões. São, como eu disse e disse na fala anterior, interesses que são nada religiosos. Interesses de poder, interesses econômicos, interesses pessoais. E isso, desse mercado religioso, infelizmente, que permeia no Brasil e cresceu nos últimos 35 anos, então essa força política se manifesta em todas as áreas. Judiciário, executivo, legislativo, você tem prefeitura dando dinheiro e fortalecendo como apoio cultural a grupos religiosos, você acompanha isso diretamente. Isso. Então, esse é o aspecto, eu queria só deixar mencionado isso, porque falamos no início, e quem não chegou e não ouviu, questiona, mas isso é bom para nossas futuras reflexões. Muito obrigado. Quero agradecer as considerações, e então nós estamos nas considerações finais dos nossos expositores e